Vou estar trabalhando com vocês o conteúdo sobre classificação dos seres vivos. Bem, no início existia uma diversidade de seres vivos e todos esses seres vivos eram chamados de seres vivos apenas. Então, via-se uma árvore, era um ser vivo. Um macaco era um ser vivo. Um pato era um ser vivo. E foi daí, então, que os taxonomistas, eles resolveram, então, agrupar esses seres vivos. Porque eles começaram a perceber algumas diferenças. Alguns seres vivos, eles conseguiam se deslocar à procura de alimento. Outros seres vivos ficavam parados, não buscavam alimento. E aí eles começaram a perceber se esses seres vivos que não buscavam alimento continuavam sobrevivendo, com certeza eles dispunham de algum mecanismo diferente para que pudessem estar sobrevivendo. Até que, descobriu-se que esses seres faziam o quê? A fotossíntese, como nós sabemos hoje. E foi daí, então, que inicialmente eles dividiram todos esses seres vivos em dois grandes reinos, dois grandes grupos, que foram chamados de reino animal e reino vegetal. Neste reino animal, eles incluíram todos aqueles que não conseguiam produzir seu próprio alimento e foram classificados de heterótrofos. E no reino vegetal, um grande grupo, eles incluíram aqueles seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento. Sendo assim, de início, esses taxonomistas que agrupavam os seres vivos de acordo com as suas semelhanças, de acordo com as suas características, criaram dois grandes reinos, o reino vegetal e o reino animal. O vegetal eu posso chamar de reino das metafitas e o reino animal eu posso chamar de reino dos metazoários. Bem, óbvio que nesta época eles também conseguiam, eles não tinham microscópio, não é? Então todos esses seres vivos por eles agrupados, de acordo com as suas características, de acordo com as suas semelhanças, todos eles eram o quê? Pluricelulares. Então, gente, tanto o reino animal quanto o reino vegetal, eles são pluricelulares. Bem, aí quem é que hoje nós sabemos que os grupos estudados dentro do reino vegetal são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Dentro do grupo do reino animal, estuda-se os poríferos, os selenterados, os plateumintos, os nemateumintos, os anelídeos, os moluscos, os artrópodes, os equinodermos e os cordados. Animais muito diferentes, todos eles dentro de um único grupo. Por quê? Porque todos eles são, na verdade, o quê? Heterotróficos, certo? Então, são todos heterótrofos, enquanto que dentro desse reino vegetal, eles são todos autótrofos. São tanto o animal quanto o vegetal são pluricelulares, mas o reino vegetal é autotrófico e o reino animal é heterotrófico. Bem, e esses seres vivos também, dentro desse grupo dos animais, com exceção dos poríferos, eles não têm tecidos organizados e dentro do reino vegetal, as briófitas não têm tecido organizado, ou seja, são seres vivos que não apresentam órgãos. Isso quer dizer, então, que não tem tecido organizado, não apresentam organização tissular. Bom, gente, todos esses seres vivos, que, olha, inicialmente todos eram chamados de seres vivos. Aí criaram dois grandes grupos, o grupo vegetal e o grupo dos animais, dois grandes reinos. Só que aí, lá no século XVII, Hans e Zacharias Janssen inventaram um microscópio. Caramba, inventando esse microscópio, eles conseguiram visualizar seres unicelulares,
seres unicelulares. E foi daí, então, que com a utilização desse microscópio, esses seres vivos que já estavam agrupados em dois grandes reinos, vegetal e animal, começou a causar um outro problema, né? Se são unicelulares, não daria para agrupar onde esses seres estão aqui, porque tanto o reino vegetal é pluricelular, como o reino animal também são pluricelulares. Como os taxonomistas têm a função de agrupar os seres vivos de acordo com suas características ou semelhanças, buscando se facilitar a compreensão, o estudo, então esses seres unicelulares não poderiam mais ser agrupados nem dentro do reino vegetal, nem dentro do reino animal. Foi daí que criaram um terceiro reino. Este terceiro reino, ele foi chamado de protista. Bom, mas resolveu o problema de imediato, né? Criou-se um terceiro reino protista. Só que aí, Anton von Leeuwenhoek aperfeiçoou o microscópio, pessoal. E aí, o que eles perceberam? Que com o aperfeiçoamento desse microscópio, eles puderam observar que existiam seres unicelulares que tinham um núcleo organizado e seres unicelulares que não tinham um núcleo organizado. Como vocês já sabem, seres com núcleo organizado são chamados de eucariontes, seres com núcleo desorganizado nas suas células são chamados de procariontes. Então, foi interessante que, num primeiro momento, quando inventou-se o microscópio, criou-se o terceiro reino protista. Mas com o aperfeiçoamento do microscópio, eles tiveram que subdividir esse reino protista, porque eles perceberam que a organização celular dos seres unicelulares também eram diferentes. Foi daí que esse terceiro reino foi subdividido em reino monera e em reino protista. Dentro do reino monera, quem que ficou incluído? Os seres unicelulares, que podiam ser ao mesmo tempo autotróficos e heterotróficos, porém todos eles são procariontes. No reino protista, quais as características? Os seres unicelulares, como os protozoários, mas também tem seres pluricelulares, como as algas. Olha aqui os protozoários, Trypanosoma cruzi, o Paramecium. Mas dentro desse reino protista, então as algas são autotróficas, mas os protozoários, eles são heterotróficos. E todos eles são eucariontes. Bom, então agora eu já tenho 4 reinos formados: reino vegetal, reino animal, reino monera e reino protista. Dentro desse reino monera, estuda-se as bactérias, as algas azuis ou cianobactérias, e os vírus não têm reino, mas são estudados dentro do reino monera, foram deixados no reino monera por conveniência. E dentro desse reino protista, estuda-se as algas e os protozoários. Bem, e o Leeuwenhoek foi quem criou o 5º reino, que é chamado de fungi, porque os fungos, né, que nós conhecemos como bolor, orelhas de pau, eles eram estudados dentro do reino protista, mas os fungos são totalmente heterotróficos.
Os fungos podem ser uni e pluri, e eles são eucariontes e também não têm um tecido organizado. E esses fungos, eles se diferem de vegetais e se diferem de outras algas porque eles não têm a celulose na sua parede celular. Eles têm uma impregnação de quitina, que é um polissacarídeo. Então, o Taker criou esse terceiro reino, tirando os fungos do reino protista. E hoje, então, nós temos 5 reinos formados: Monera, protista, fungos, reino vegetal e o reino animal.